gente, olha aí, a quarta ideia, né? Deixa eu apagar aqui. A quarta ideia da multiplicação, a ideia de proporcionalidade. Presta bem atenção, essa palavra deve ser nova para você. Proporcionalidade é quando você tem uma referência de uma quantidade e você ao aumentar a quantidade de uma coisa e aumentar a outra, você aumenta na mesma proporção. Certo? A proporção é o quê? Se eu duplico aqui a quantidade de uma coisa, então a outra eu também vou duplicar. Então elas estão crescendo na mesma proporção. Uma dobra, a outra dobra também. Se uma triplica, a outra triplica também. Então isso é proporcionalidade. E como eu estou dizendo, dobra, triplica. Então quando a gente dobra, a gente multiplica por 2. Quando a gente triplica, a gente multiplica por 3. Quando a gente quadriplica, a gente multiplica por 4. Por isso que essa ideia de proporcionalidade é a ideia de multiplicação, que a gente multiplica pelo mesmo número, ok? Olha só uma situação real que pode acontecer aí na sua casa. Maria tem uma receita de bolo em que na receita ela usa 2 xícaras de açúcar, 100 gramas de margarina, 4 ovos, um copo de leite e 3 xícaras de trigo. Então, para fazer um bolo, ela utiliza essas quantidades. Só que Maria quer fazer 3 bolos. Então, quanto ela vai utilizar de cada ingrediente? Olha só o que a questão traz. Para um bolo, eu uso essa quantidade. Para 3 bolos, eu tenho que fazer o que com cada ingrediente? O que foi que eu disse inicialmente? Eu tenho que triplicar a receita. Então eu tenho que multiplicar por 3. Multiplicar por 3 o quê? Cada ingrediente da receita. Então se aqui é 2 xícaras de açúcar para um bolo, então para 3 bolos é 3 vezes 2, vão ser 6 xícaras. Vou botar de outra cor, fica melhor. Olha aí. Então se para um bolo eu uso 2 xícaras, para 3 bolos eu vou multiplicar por 3 a quantidade de açúcar. Então vai ficar 6 xícaras. Se eu uso em um bolo 100 gramas de margarina, para 3 bolos, multiplicou um bolo, passou a ser 3, então cada ingrediente também você multiplica por 3. Então vezes 3 igual o quê? 300 gramas de margarina. 4 ovos para um bolo, para 3 bolos, eu vou multiplicar por 3. Então vai dar o quê? 12 ovos. Um bolo leva um copo de leite, então 3 bolos vezes 3 vai levar o quê? 3 copos de leite. E por fim, se em um bolo eu coloco 3 xícaras de trigo, em 3 bolos é 3 vezes 3. Então dá 9 xícaras de trigo. Então isso é aumentar a receita na mesma proporção. Então se em um bolo eu vou fazer 3, então tudo que tem na receita eu tenho que multiplicar por 3 a quantidade. Então isso é aumentar na mesma proporção. E esse aumento não é somar 3 ou somar 2, é multiplicar. Então quando a gente quer crescer alguma coisa na mesma proporção que a outra cresceu, eu tenho que multiplicar pelo mesmo valor, certo? Então se o bolo cresceu de 1 para 3, multiplicou por 3. Então multiplica por 3 cada quantidade. E se fosse por 5? Fosse 5 bolos, então tudo aqui você multiplicava por 5 e teria a quantidade para 5 bolos e para qualquer receita. Então se você tem a referência que é de uma receita, o que você quiser aumentar de quantidade de bolo, você também tem que aumentar na mesma proporção a quantidade dos ingredientes. Ok? Então tá aí, gente, as 4 ideias relacionadas à multiplicação. Estou enviando para vocês uma atividade, certo? Que vocês vão utilizar dessas ideias baseado em cada situação, problema apresentado na atividade. Então, bons estudos e sucesso para vocês. Até a próxima!